Oi a todos, bom dia. Bem, dando sequência aos nossos vídeos, sempre ligados à engenharia sanitária e ambiental, hoje eu vou apresentar um vídeo acerca de como que é possível nós determinarmos o número de chicanas em floculadores hidráulicos de fluxo horizontal no tratamento de águas de abastecimento. Bom, deixa eu sempre, toda vez que eu produzo um vídeo, eu gosto de dar uma contextualizada. Eu já fiz um vídeo anteriormente explicando as diferenças conceituais entre floculadores hidráulicos e floculadores mecanizados. E eu comentei que o dimensionamento de floculadores hidráulicos é, em alguns aspectos, mais difícil de se fazer quando comparado com floculadores mecanizados. O hidráulico é um pouco mais chato, por quê? Porque eu preciso criar uma perda de carga no sistema para garantir um determinado gradiente de velocidade. Para isso, eu preciso colocar um número de chicanas no reator, no sistema. Eu preciso determinar esse número de chicanas tais que me permita garantir atingir um certo valor do gradiente de velocidade. E eu apresentei uma expressão que nos permite calcular esse número de chicanas ou número de canais que eu preciso instalar num floculador hidráulico, dado a imposição de um certo gradiente de velocidade. Então, qual que é a ideia deste vídeo? É demonstrar esta expressão. Eu apresentei a expressão anteriormente, coloquei a expressão, só que eu disse, olha, eu vou futuramente fazer um vídeo mostrando a demonstração dessa expressão, para não ficar no vazio, porque muitas vezes as pessoas me perguntam, mas essa expressão veio da onde? Você chegou da onde? Da onde veio? Como é que você demonstrou? Então eu sempre gosto de demonstrar todas as expressões que eu coloco nos vídeos de tal forma que não fique dúvida nenhuma. Vamos fazer uma breve revisão para a gente entender aonde que nós estamos querendo chegar. Eu comentei anteriormente que no tratamento de águas de abastecimento nós temos dois grandes tipos de floculadores: floculadores mecanizados e floculadores hidráulicos. Os floculadores hidráulicos podem ser de fluxo vertical, podem ser de fluxo horizontal. O que acontece? Num floculador hidráulico, o que eu faço essencialmente? Eu distribuo um certo número de canais de escoamento, coloco um certo número de chicanas no escoamento, de tal forma que eu possa forçar o escoamento do floculador a ser um escoamento horizontal ou um escoamento vertical. Na hora em que eu imponho essas chicanas, o que é que vai acontecer? Eu vou criar necessariamente uma perda de carga. Ou seja, eu tenho curvas 180 graus, eu tenho trechos retos. O que sempre eu terei em floculadores hidráulicos? Perda de carga. Essa perda de carga se dá devido ao escoamento na unidade. E aí essa perda de carga vai acontecer mediante a passagem do fluido, do escoamento, em curvas 180 graus, em canais e assim por diante. Então, a consequência sempre, floculadores hidráulicos, eu preciso de uma perda de carga. Vocês estão vendo aqui, isso aqui é um floculador hidráulico de fluxo horizontal e vocês podem ver a disposição das chicanas. E aí estas chicanas é que vão me permitir, dado uma vazão, chegar num certo valor de perda de carga e a perda de carga vai me proporcionar um gradiente de velocidade. Essa é a essência. O problema no dimensionamento de floculadores hidráulicos pode ser floculador hidráulico de fluxo vertical, de fluxo horizontal, não importa. É sempre o seguinte, bom, qual que é o número de chicanas que eu preciso adotar? 10, 12, 15, 20. Então, aparentemente, o problema pode ser um problema iterativo, ou seja, eu fixo um certo número, calculo a perda de carga, verifico o gradiente. Aí eu mudo de novo, aumento, diminuo. Eu posso fazer dessa forma, mas não é muito inteligente. O que eu posso fazer? Tentar estimar uma expressão que me permita calcular, ainda que seja de antemão, uma ideia do número de chicanas que eu preciso instalar, de tal forma que eu consiga garantir um gradiente de velocidade. Vamos repassar os parâmetros de projeto gerais em sistemas de floculação. Bom, o que eu preciso num sistema de floculação? Como parâmetros gerais de projeto. Gradiente de velocidade entre 80 segundos a 20 segundos a menos 1. Esses gradientes normalmente são escalonados e decrescentes, de montante para jusante. O tempo de detenção é da ordem de 20 a 40 minutos, quando eu tenho sistemas de floculação associados a decantadores convencionais, ou seja, tratamento convencional de águas de abastecimento. E o parâmetro G vezes T, que é a multiplicação do gradiente de velocidade
vezes o tempo de detenção hidráulico, normalmente a gente recomenda que situe isso em torno de 3 a 10 a quarta, vezes, até 2 vezes 10 a quinta. Então, de 3 a quarta até 2 a quinta. Então, normalmente o parâmetro G vezes T situa-se em torno desta grandeza. Lógico que nós temos parâmetros específicos para dimensionamento de floculadores hidráulicos. A velocidade nos canais entre 0,1 a 0,4 metros por segundo. Nas curvas, a velocidade é menor. A gente recomenda da ordem de 2/3 da velocidade nos trechos retos. A distância mínima entre as chicanas da ordem de 0,6 metros. Isso é mais um aspecto ligado ao aspecto de manutenção da unidade, de tal forma que as chicanas não fiquem muito pequenas e eu tenha dificuldades construtivas, dificuldades de acesso, de manutenção. E aí nós precisamos calcular perdas de carga. E aí a gente normalmente adota um valor de K, perda de carga localizada em curva 180 graus, 1K da hora de 3,2. Esse K varia, porque lembrando, esse K é empírico, e esse K para curvas 180 graus, dependendo da rugosidade de como que a curva é efetuada, normalmente fica da ordem de 2,5 a 4. A gente costuma adotar algo próximo em torno de 3,2. A altura da lâmina líquida para floculadores de fluxo vertical é da ordem de 3 a 4,5 metros. E para fluxo horizontal, a profundidade da lâmina líquida da ordem de 0,8 a 1,5 metro. Então, floculadores de fluxo vertical, altura na unidade de 3 a 4,5 metros. E um floculador de fluxo horizontal da ordem de 0,8 a 1,5 metro. E aí, no vídeo anterior que eu produzi, onde nós falamos sobre as diferenças básicas, vantagens e desvantagens de floculadores mecanizados e floculadores hidráulicos, eu apresentei uma expressão que nos permite estimar esse valor de N, que é o número de espaçamento ou número de canais, em floculadores de fluxo horizontal. E esse N, ele é função do θ, que é o tempo de detenção hidráulico, é função do μ, que é o coeficiente de viscosidade dinâmica do fluido, função do gradiente de velocidade, função do K, que é o meu coeficiente de perda de carga nas curvas 180 graus, o ρ, que é a massa específica do fluido, e o B, que é a largura do floculador. Este P ΔH é uma porcentagem da perda de carga total na minha unidade de floculação que está associado à perda de carga distribuída. E normalmente a perda de carga distribuída ela é menor quando comparada com a perda de carga localizada. É da ordem de 15 a 25%. Então eu coloquei aqui um P ΔH. Agora nós vamos explicar da onde veio esta expressão. Agora a gente precisa demonstrar esta expressão. Então, vamos lá. O objetivo, portanto, deste vídeo, vamos colocar aqui para não atrapalhar, o objetivo deste vídeo, portanto, agora, eu quero demonstrar esta equação, a origem dela. E para isso, lógico, nós vamos ter que apresentar todas as hipóteses que a gente admitiu para a obtenção dessa expressão. Então agora nós vamos fazer isso, vamos demonstrar essa expressão. Ups. Vamos demonstrar. Agora deixa eu subir aqui, agora eu posso colocar aqui em cima, aqui fica melhor. Então vamos lá. Vamos admitir que eu tenha um floculador de fluxo horizontal, só que uma vista superior. Eu tenho um comprimento L, eu tenho uma largura B. Eu vou admitir, nesse dimensionamento, nesse jeitão, que as minhas chicanas estarão sempre paralelas à largura do floculador. Então, a chicana, o canal, ele estará sempre paralelo à largura B do floculador. Por que é importante fazer isso? Porque muitas vezes a gente associa o seguinte, a maior dimensão é o comprimento, a menor dimensão é a largura. Não. Nesse dimensionamento, na forma como a expressão foi obtida, qual é o conceito? A largura B é aquela no qual as chicanas estarão dispostas de forma paralela. Então, isto é a largura B. O comprimento é a segunda dimensão em planta, é o L. Então, primeiro ponto importante para a gente saber o que é um e o que é o outro. Bom, eu vou introduzir nesse floculador uma certa vazão Q. E aí eu vou dispor um certo número de chicanas. E o que eu tenho aqui? Eu tenho curvas 180 graus.
Então eu tenho aqui uma curva a 180 graus, curva a 180 graus, curva a 180 graus, curvas e assim por diante. Ou seja, eu estou criando um ambiente hidráulico aonde, dado uma vazão, eu vou ter uma perda de carga. Aonde essa perda de carga será significativa? Nos trechos retos e nas curvas 180 graus. E aí, como eu tenho um certo número de chicanas aqui dentro, eu tenho um espaçamento entre essas chicanas, que eu vou chamar de E. E é o espaçamento da chicana. Nós vamos chamar de E. E aí, lógico, o número de canais vai ser proporcional ao comprimento L e esta largura E. Vamos continuar. Passo 1. O que eu quero para esta unidade propriamente dita? Eu quero um gradiente de velocidade. Então, o primeiro passo, eu vou fixar um gradiente de velocidade. Admitamos que eu esteja projetando esse fluculador e eu diga, eu quero um gradiente de 40 segundos a menos 1. Então, o gradiente é fixo, ele é desejado. Eu vou dizer, eu quero 40 segundos a menos 1. Ele é conhecido. Segundo ponto, as características geométricas do fluculador são conhecidas. Eu preciso conhecer o comprimento L, preciso conhecer a largura B e preciso conhecer a altura do nível d'água H. H minúsculo é a altura do nível d'água. Então, essas características geométricas são conhecidas. É lógico que esse H é um H médio, porque como eu tenho perda de carga, e normalmente essas perdas de carga em fluculadores hidráulicos pode chegar de 20 a 40 centímetros, tem um ligeiro acréscimo, né? Se eu olhar sempre não vamos nos perder, se eu olhar sempre de montante para jusante, eu tenho uma redução na altura. Se eu olhar de jusante para montante, eu tenho uma pequena elevação da altura. Eu preciso conhecer uma altura média para que eu possa fazer os meus cálculos pertinentes. Bom, então as características geométricas são conhecidas. Bom, vamos sequencialmente. O que eu defini? Eu defini o gradiente de velocidade. O que é o gradiente de velocidade? É uma potência dissipada por unidade de volume. Essa expressão, ela tanto vale para fluculadores hidráulicos como mecanizados. Então eu sei que, dado um gradiente de velocidade e dado um volume da minha unidade de fluculação, eu tenho que dissipar uma certa potência no escoamento. Ou seja, eu tenho que dissipar uma certa energia. E essa energia, ela é função do gradiente de velocidade, do volume e do coeficiente de viscosidade dinâmica do fluido. Veja, o volume eu conheço, o G eu também conheço. Então essa potência é facilmente calculada. Eu também conheço. Só que em sistemas hidráulicos, como é que eu posso calcular essa potência? Essa potência é ρ, G, vazão e perda de carga total. Num sistema hidráulico, a potência dissipada no escoamento é função destas grandezas: massa específica do fluido, aceleração da gravidade, vazão e perda de carga total. Ou seja, o que significa isso? Significa o seguinte: ora, a perda de carga total que eu preciso perder na unidade, ela é a potência dividido por ρg vezes Q. Mas esta potência eu também conheço, porque eu já determinei. Eu sei que a perda de carga tem que ser esta, mas eu sei que a potência quanto vale G ao quadrado, mi vezes o volume. Então, esta perda de carga total, ou seja, quanto de perda de carga eu tenho que dissipar na unidade, é função do gradiente de velocidade, função do mi, função do volume, dividido por ρg vezes Q. Ora, veja só, o gradiente, mais uma vez, eu conheço. Volume, conheço. Propriedades físicas da água, mi e ρ, conheço. O G, eu conheço. A vazão é conhecida. Portanto, eu sei agora quanto de perda de carga eu tenho que perder na unidade. Porque eu quero que esta perda de carga associada a esta vazão me garanta esse gradiente de velocidade. Então, nós vamos guardar esta expressão. Guardemos essa expressão, porque nós vamos utilizá-la posteriormente. Vamos agora nos preocupar com a perda de carga. Vamos olhar agora para este ΔH. Esta perda de carga é a perda de carga total. Agora eu vou fazer uma hipótese. Eu vou fazer o seguinte, vamos admitir que a perda de carga distribuída seja uma porcentagem da perda de carga total. E de fato, a perda de carga que é significativa em fluculadores hidráulicos, seja horizontal, seja vertical, é a perda de carga localizada.
Então, a perda de carga, normalmente distribuída, é uma perda de carga pequena. Eu vou admitir que seja alguma coisa próximo de 10 a 25% da perda de carga total. Ou seja, a perda de carga total compreende a soma de uma perda de carga distribuída mais uma perda de carga localizada. Eu vou admitir que a perda de carga distribuída seja uma porcentagem da perda de carga total. Eu vou chamar isso de P delta HD. Delta HD porque é perda de carga, delta H distribuída. É uma porcentagem. Bom, no caso aqui, como eu estou multiplicando pela perda de carga total, esse P delta H tem que ser o número entre 0 e 1. Se for 15%, vai ser 0,15. Se for 20%, vai ser 0,2. Agora eu vou substituir essa expressão aqui. Delta H, a perda de carga total, é a perda de carga distribuída, então esse termo está aqui, mais a perda de carga localizada. E eu vou agora isolar a minha perda de carga localizada. O que é a perda de carga localizada? É a perda de carga total menos a perda de carga total que multiplica esse P delta H. E aí eu posso escrever que a perda de carga localizada é igual a delta H, que vai multiplicar 1 menos este P delta H. Por que eu estou fazendo isso? Porque agora, bom, eu sei que o gradiente de velocidade é a função da perda de carga total. Mas eu estou colocando a minha perda de carga total, tá aqui, isso aqui é conhecido, e se eu estimar, se eu definir quanto é esse P delta H, por exemplo, 20%, eu consigo calcular a minha perda de carga localizada. Estimar. E aí, qual que é a vantagem de se calcular a perda de carga localizada? Bom, é o seguinte, como é que eu calculo perda de carga localizada em sistemas hidráulicos? É um K vezes o termo cinético, kV ao quadrado sobre 2G. Que velocidade? É a velocidade na curva. Eu tenho aqui uma curva a 180 graus. Então, essa perda de carga localizada é um K vezes a velocidade na curva ao quadrado dividido por 2G. Só que a perda de carga total num fluculador hidráulico de fluxo horizontal, ela tem que ser multiplicada pelo número de curvas, NC. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou explicitar NC em função de N, que é o número de canais. Então, o que acontece? A minha unidade de floculação, ela deve apresentar um certo número N canais de escoamento. N é o número de canais de escoamento. NC é o número de curvas. Veja só, nessa figurinha, olha só. Eu tenho aqui um canal, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quantas curvas 180 graus eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, eu posso escrever que o número de curvas é igual a n menos 1. O que é n? É o número de canais. Então, se eu tenho 20 canais, 20 menos 1, 19. Eu tenho 19 curvas 180 graus. Ou seja, NC, número de curvas, é igual a n menos 1. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou tirar esse NC daqui e vou substituir por n menos 1. Vai ficar n menos 1 vezes k, v ao quadrado sobre 2g. Que v? V na curva. Bom, vamos lá. Lembra que um dos parâmetros de projeto que nós adotamos quando nós projetamos floculadores hidráulicos é adotar que a velocidade na curva seja 2/3 da velocidade nos canais, ou seja, no trecho reto. É uma velocidade ligeiramente menor. Como é que eu posso escrever? Que a velocidade na curva é igual a 2/3 vezes a velocidade no trecho reto. Bom, mas o que é essa velocidade? Vou substituir esse VC, vou tirar o VC daqui e vou colocar essa velocidade no trecho reto. Bom, então a minha perda de carga distribuída, localizada, me perdoem, minha perda de carga localizada, quanto que é? N menos 1, vezes o K, que é o meu coeficiente de perda de carga na curva 180 graus, vezes velocidade ao quadrado sobre 2G, só que veja que aqui, como aqui é velocidade na curva ao quadrado, então isso aqui vai ser elevado ao quadrado. 2 é 4. 4 vai dividir por 2, vai ficar 2. Velocidade no trecho reto ao quadrado. E o 3 ao quadrado vai dar origem ao 9. Ou seja, a minha perda de carga localizada, quanto que é? N menos 1, vezes K, 2 vezes velocidade no trecho reto ao quadrado, dividido por 9 vezes a aceleração da gravidade. Veja que o N está aparecendo aqui. E o N é o que eu quero.
Então, eu tenho essa expressão. Agora, vamos calcular essa velocidade no trecho reto. O que é essa velocidade no trecho reto? Veja que o escoamento, isso aqui é uma figura em planta, é uma vista superior. O que é a velocidade no trecho reto? É uma vazão por uma área. Mas qual que é a área de escoamento? Essa área é essa espessura. Esta área é a espessura vezes H. Por quê? Porque eu tenho uma profundidade nesse fluctuador de fluxo horizontal. Então a área de escoamento quanto vale? É E vezes H. Então a velocidade no trecho reto quanto que é? É a vazão dividido por E vezes H. H é a profundidade, é conhecido. O E eu não conheço. Mas o que é o E? Ora, se eu tenho um comprimento do meu fluctuador L e eu tenho N canais de escoamento, quanto vale o E? L dividido por N. Eu vou substituir esta expressão aqui, porque vai aparecer o N de novo. Vou tirar o E daqui. E vou dizer que E é igual a L dividido por N. Então, a velocidade no trecho reto é a vazão vezes N dividido por L vezes H. E eu vou substituir isto aqui. Pronto, já tenho a velocidade no trecho reto e vou substituir aqui. Se eu fizer essa substituição, o que eu tenho aqui? Vazão ao quadrado, N ao quadrado, L ao quadrado, H ao quadrado. Os outros termos estavam originalmente na expressão anterior. Então veja que agora, olha aqui, eu tenho N aqui, eu tenho N aqui, e agora o que eu vou fazer? Bom, essa é a expressão que eu obtive. Num fluctuador hidráulico, seja fluxo horizontal, seja fluxo vertical, o número de N é alto. Por exemplo, 22, 23, 25, 28. O que acontece? 28 é muito próximo de 27. Se N for 28, isso aqui vai ser 27. Se o N é alto, eu posso admitir que N menos 1 é aproximadamente igual a N. Na verdade, eu estou fazendo isso para poder simplificar essa expressão. Porque aqui vai aparecer um N menos 1, e se eu substituir o N menos 1 pelo N, vai aparecer aqui N ao cubo. E o que me facilita do ponto de vista algébrico essa expressão. Ou seja, se eu fizer essa simplificação, a minha perda de carga localizada vai ser igual ao K vezes 2 nonos, vazão ao quadrado, N ao cubo, dividido por G, L ao quadrado, H ao quadrado. Olha que o N está aparecendo aqui. E, na verdade, o meu objetivo, eu quero estimar esse N. É isso que eu quero. Vamos trabalhar essa expressão. Minha expressão está aqui. Vamos trabalhar agora. Lembra que a minha perda de carga localizada, ela pode ser calculada como sendo uma porcentagem da perda de carga total. Então, ΔHL localizada é o ΔH total, que vai multiplicar esse 1 menos uma porcentagem da perda de carga, uma porcentagem da perda de carga total que está associada à perda de carga distribuída, que a gente viu que é da ordem de 15% a 25%. Eu vou substituir esta expressão aqui. E agora eu vou isolar o N. Ou seja, substituir isto aqui e agora eu tenho esta expressão. E o meu objetivo, o que é? Isolar o N. Então agora eu vou isolar o N. O que é o N? É o 9G H ao quadrado, L ao quadrado, 1 menos P ΔH, perda de carga total, dividido por 2, dividido por K, dividido pela vazão ao quadrado. Tudo isso elevado a 1/3. Puxa vida, já estou chegando lá. Já estou chegando lá. Ou seja, se eu quisesse, a gente poderia parar aqui. Poderia parar aqui. Por quê? Porque, na verdade, dado o volume, dado o gradiente, eu consigo calcular a perda de carga. E aí eu conseguiria estimar o N. Mas aqui dentro dessa expressão não tem o gradiente de velocidade. Eu vou dar um salto, eu vou um pouco mais para frente. Isso é fácil fazer. Porque o que é a perda de carga total que nós mostramos lá atrás? É o gradiente ao quadrado, μ, volume, dividido por ρ, g vezes q. Eu vou substituir esta expressão aqui. Eu vou tirar o ΔH daqui e vou colocar este termo. E aí eu tenho origem a esta expressão. Ou seja, eu tirei a perda de carga daqui
e substituir essa expressão. Está aqui. Vamos trabalhar melhor. O que é o volume do floculador? O volume do floculador é BL vezes H. Veja que aqui eu tenho um H ao quadrado, aqui eu tenho um L ao quadrado. Eu posso colocar aqui H ao cubo, L ao cubo, o B. Eu posso trabalhar melhor essa expressão. Então, se eu trabalhar melhor essa expressão, eu vou ter aqui 9, H ao quadrado com H vai ficar H ao cubo, L ao quadrado vezes L vai ficar L ao cubo, o B vai estar aqui, aqui é 1 menos a porcentagem, o P delta H, G ao quadrado vezes Mi, 2, K, Rho, vazão ao cubo, tudo isso é 1/3. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, como aqui está aparecendo H ao cubo, L ao cubo e B, eu vou multiplicar o numerador por B ao quadrado e vou multiplicar o denominador por B ao quadrado. Por que eu vou fazer isso? Porque na hora que eu multiplicar aqui por B ao quadrado e aqui por B ao quadrado, esse B ao quadrado vezes B vai ficar B ao cubo. H ao cubo, L ao cubo, B ao cubo. Bom, H vezes L vezes B é o volume. E tudo isso aqui ao cubo é volume ao cubo. E veja que aparece aqui vazão ao cubo. E o que é volume por vazão? Ou vazão por volume? Ou melhor, né? Vamos escrever direitinho. O que é volume por vazão? É tempo de detenção hidráulico. Por isso que aparece o θ na nossa expressão. Olha o θ aqui. Então, vai aparecer. Volume ao cubo dividido por vazão ao cubo é tempo de detenção hidráulico ao cubo. Pronto. Ou seja, eu consegui demonstrar a minha expressão. Ou seja, dado que eu conheça um gradiente de velocidade que eu impus, se eu conhecer o tempo de detenção hidráulico que está associado a esse gradiente de velocidade, se eu conhecer a largura do meu floculador, coeficiente de perda de carga, propriedades físicas da água, e isso está associado a um certo valor de temperatura, e se eu definir uma porcentagem da perda de carga que está total, que está associada à perda de carga distribuída, que é da ordem de 15% a 25%, posso definir 20%, por exemplo, eu consigo estimar esse número N de canais de escoamento que eu preciso no floculador hidráulico de fluxo horizontal. É lógico que essa expressão ela me dá uma primeira ordem de grandeza. Digamos que nós tenhamos feito a conta e deu 53. Eu ajusto. Não é 53, vou colocar 51, vou colocar 54, vou colocar 52, vou colocar um pouco menos, vou colocar um pouco mais. Eu ajusto. E aí eu verifico, recalculo o gradiente de velocidade. Ou seja, eu estimo o valor do N, adoto um valor conveniente, e aí eu calculo todas as perdas de cargas e reverifico o gradiente de velocidade. Ou seja, isso é muito prático na hora de fazer um dimensionamento. É muito prático. Então, o objetivo do nosso vídeo qual que era? Era mostrar, era demonstrar a origem desta expressão que nos permite estimar esse número N de canais de escoamento, aonde eu consigo fazer um pré-dimensionamento de um floculador hidráulico de fluxo horizontal. Consegui demonstrar a minha expressão, o nosso N está aqui conforme prometido para vocês. Bem, quais são os próximos passos? O que é que nós vamos fazer? Como eu demonstrei a expressão, naturalmente vão ter dúvidas. Muitas pessoas perguntam, tudo bem, você demonstrou a equação, mas e como é que eu posso utilizá-la? Quais são os detalhes que eu preciso ter para poder utilizar essa expressão? Nós vamos fazer um exemplo de dimensionamento. Simples, mas nós vamos fazer um exemplo de dimensionamento de um floculador hidráulico de fluxo horizontal e nós vamos utilizar como base aquela expressão e outras hipóteses que nós vamos formular. Tá? Então, esse é o nosso objetivo, conseguimos cumpri-lo, demonstrei a equação e agora, posteriormente, nós faremos um exemplo de cálculo. Para aqueles que se interessam, que gostam do tratamento de águas de abastecimento, eu nunca deixo de divulgar, fazer também um pouco de propaganda. Eu tenho um livro, O Tratamento de Água, Concepção, Projeto e Operação. Se vocês quiserem adquirir, é um bom livro, ele é voltado exclusivamente para projeto de estações de tratamento de água, e lá nós falamos sobre floculadores, mistura rápida, decantadores convencionais de alta taxa,
filtração e uma série de outros tópicos, assuntos relevantes no tratamento de águas de abastecimento. Bem, se alguém tiver alguma dúvida, tiver algum comentário, não deixe de colocar os seus comentários, coloque as suas observações nos comentários do vídeo, deixa lá. Na medida do possível, eu vou respondendo para vocês e a gente vai conversando. Então, eu peço agora um pouquinho de paciência, daqui mais alguns dias eu faço um outro vídeo mostrando uma aplicação desta expressão. Aí a gente faz um exemplo de cálculo e a gente mostra para vocês como é que a gente pode utilizar esta expressão a nosso favor. Então, a todos, muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui e até os nossos próximos vídeos, se Deus quiser. Então, um abraço a todos e até lá.